Vera, Glória a Deus. Deus abençoe. da Em nome de Cristã do Jesus. Morumbi. Sim. Eu terminei a aula passada, né, falando que Isaías viu o Cordeiro de Deus caminhando para morrer pelos nossos pecados, né? Deixei uma tarefa de casa, vai para vocês, para ler Isaías 52, né, principalmente ali do 13 até Isaías 53, 12, onde Isaías descreve justamente isso, né? Isaías também tem a revelação de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e pelas suas pisaduras, né, pelas suas feridas, nós não fomos simplesmente salvos também, fomos curados, fomos sarados, ele tomou sobre si, né, que ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus levou tudo para que nós tivéssemos acesso então à salvação, à cura, à restauração, à libertação. Então o castigo que nos traz a paz, né, estava sobre ele, né, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses sarados aqui é corpo, alma e espírito, eu entendo, tá bom? Então Jesus não tem só a salvação para nós, né? Salvação como se fosse pouco, né? Não, salvação é tudo. Porque ainda que alguém viva enfermo nessa terra ou alguém viva com um coração sofrendo nessa terra, no céu não existe sofrimento, né? Mas Deus é tão bom que mesmo sobre essa terra nós podemos ver também a bondade do Senhor, né, para nós, né? A restauração, a cura da alma e a cura do físico também. Glória a Deus. Mas então, ele viu o Cordeiro de Deus caminhando para morrer pelos nossos pecados, né? Então eu coloquei aqui essa passagem aqui de Isaías, mas Isaías também viu o leão da tribo de Judá destruindo seus inimigos, né? Então, eu terminei nesse slide, eu vou voltar então nesse slide e vamos seguir daqui por diante. Isaías 31, de 4 a 9, porque assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão, né, provavelmente aqui o filhote do leão, rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la, salvá-la, poupá-la e livrá-la. Então nós vemos isso aqui em Zacarias 14, né? Em Zacarias 14, a descida de Jesus Cristo sobre o Monte Sião. E também Apocalipse 19. Atos 1:8, né? Jesus Cristo, ele falou para os discípulos esperarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí, enquanto Jesus Cristo vai subindo e, ele é encoberto por nuvens, né? E os discípulos, os apóstolos estão olhando para o alto, aparecem dois anjos, dois varões vestidos de branco, e falam assim, por que estáis olhando, né, para o alto assim, né, Galileus? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram, da mesma forma como vocês viram ele subir, ele também vai descer. Então, Jesus vai descer fisicamente sobre o Monte Sião, sobre o Monte, desculpa, sobre o Monte ali das Oliveiras, tá bom? Então, seguindo aqui, obviamente, né, que aqui essa profecia também está num contexto ali da questão da Síria, né? A Síria era a grande potência ali dos dias do profeta Isaías, mas ele profetizou também para frente. Então, eu comentei com os irmãos também, né, que algumas profecias, elas já se cumpriram e vão se cumprir novamente. Por exemplo, né, a restauração de Jerusalém, né? Quantas vezes Jerusalém foi... Óbvio que algumas profecias são específicas, né, sobre a restauração de Jerusalém. Após, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel, lá em Daniel 9, ela é específica sobre a reconstrução de Jerusalém após a destruição da Babilônia, após o retorno do exílio da Babilônia, né? Mas Jerusalém foi algumas vezes também depois destruída e reconstruída, por exemplo, 70 anos depois de Cristo, né, foi destruída, provavelmente parte ali da profecia de Jesus Cristo de Mateus 24, pode ser que se aplique também, né, para a destruição de Jerusalém daqueles dias de 70 anos depois de Cristo, tá bom? Então aqui, então a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem devorará, fugirá diante da espada, seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. A Síria, posteriormente, né, viria a ser serva da Babilônia, né? A Babilônia, que era serva da Síria, depois conquistou a Síria, e Deus defendeu, então, como um leão, ele defendeu a Jerusalém, né, contra o exército Senaqueribe. Esse contexto aqui de Isaías 31, 4, 9, está dentro ali da invasão de Judá por Senaqueribe. Deixa eu só confirmar aqui, Isaías 31. Isaías 31, de 4, 9. Não, isso aqui é uma profecia, desculpa, isso aqui é uma profecia mais ampla, tá? Isso aqui são profecias contra as nações.
mas um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, já é o contexto. Deixa eu ver se é Isaías 37. Isso. Isaías 37 já é o contexto da invasão da Síria a Judá, e Deus fala que defenderia a Jerusalém e que Senaqueribe não entraria naquela cidade, não armaria tranqueiras contra ela, nem muito menos dispararia flechas contra ela. Deixa eu só tirar aqui uma coisa. Perdão. Pronto, voltando aqui, desculpa. Ok. Então, vamos avançar. Continuando, então, essa visão, é que assim, o que eu queria falar, né, dessa passagem Isaías 31, é que como um leão, então, o Senhor destruiria os inimigos de Judá. É que lá em Apocalipse 5, né, quando João tem a visão, é, Apocalipse 2 e 3, né, Jesus dá cartas para que João entregue às 7 igrejas da Ásia. Depois, em Apocalipse 4, né, Deus chama Isaías, né, Jesus chama, perdão, João, o apóstolo João, para subir, né? O João fala assim, olha, eu vi uma porta aberta no céu e uma voz, né, falou para mim, sobe para cá. E ele sobe, vê o trono de Deus, vê Deus assentado no trono com o livro da vida, selado com 7 selos na sua mão direita. E aí não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro da vida das mãos de Deus Pai, e nem sequer de olhar para o livro, né? Nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nenhum dos apóstolos, nenhum santo, nenhum falso profeta, nenhum falso Messias, ninguém sequer era digno de olhar para o livro da vida. E João acho, chorava muito, né? Porque ninguém era digno de olhar, nem sequer de olhar, muito menos de tomar da mão de Deus Pai e abrir, né? Então, para que fosse lido, né, o nome das pessoas que estavam escritas no livro da vida. E aí um dos anciãos vem para ele e fala assim, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu, né, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele olha e vê o cordeiro, né, que foi morto. Mas o cordeiro que foi morto também é, então, o leão da tribo de Judá. Então, aqui, Isaías 31 fala do Senhor como um leão, né? Não chama exatamente o leão da tribo de Judá, né? Eu acho que o leão da tribo de Judá só aparece ali mesmo em Apocalipse 5, tá bom? Mas continua, então, uma outra profecia. Essa profecia de Isaías 11:5, né? Então, essa daqui já está no contexto de Apocalipse 19 mesmo, quando Jesus Cristo vai descer do céu e vai matar o anticristo, né? Então Jesus Cristo vai destruir. Quando fala assim que ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui já é Apocalipse 19. Eu vou ler para os irmãos, só para ficar claro. E aqui e também tem uma profecia, acho que deve ser 1 Tessalonicenses semelhante, né? Apocalipse 19 fala assim, no Apocalipse 19, versículos 19, 20 e 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, falando de Jesus, o exército celestial. Mas a besta foi aprisionada, então você tinha duas bestas, você tinha a besta que emerge do mar, que é o anticristo, você tem a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e você tem o grande dragão, a antiga serpente, né, que é Satanás, né? Essa é a trindade maligna, né? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, né, tanto a besta quanto o falso profeta, é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? Apocalipse 13 vai descrever as duas bestas, Apocalipse 13 e 14. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre, né? O inferno não é o lugar final, né, para aqueles que rejeitaram a Deus. O próprio inferno, a morte e o além vão ser lançados no lago que arde fogo que arde com enxofre, de fogo que arde com enxofre, tá bom? Então, assim, Jesus Cristo vai descer do céu, aí 21 vai, os restantes, né, dos que se levantaram contra o Senhor foram mortos com a espada que saía da boca. Então, assim, Jesus Cristo, a visão aqui de Jesus Cristo, ele tem uma espada que sai da sua boca, e essa espada, na verdade, é a sua palavra, ou o sopro dos seus lábios, né, matará o perverso. E assim, o anticristo, né, que é o perverso que você está chamado aqui, ser morto aqui, né, aqui fala que foi aprisionado, e aqui fala que será morto. É que ele é lançado no lago de fogo e enxofre, então acaba para ele, né? O lago de fogo e enxofre é a segunda morte.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu acho que é 1 Tessalonicenses, deixa eu só confirmar aqui também. 1 Tessalonicenses ou 2? Vamos ver. Acho que é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, 7, 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, né? Esse iníquo aqui é o anticristo, que aqui em Isaías está chamando ele de perverso, lá em Apocalipse chama ele da besta, né? A besta que emerge do mar. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, né? Da mesma forma que fala aqui em Isaías 11, então, de 1 a 5. E o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, assim, o sopro que sai da boca de Jesus e a espada que sai da sua boca é a mesma coisa, que é a sua palavra. Né? Eu falo assim que não existe exatamente uma guerra, né, do bem contra o mal, né? Uma coisa assim, maniqueísta, né? Que tem uma grande batalha e no final nós vamos ver quem vai ganhar. Não, essa batalha já está ganha. Né? O príncipe deste século, Satanás, já está julgado. É só uma questão de se cumprir as coisas que precisam se cumprir. Ele já está condenado, ele não tem como ganhar essa guerra, né? Assim, ele não tem poder contra Jesus Cristo. Né? O poder de Jesus Cristo é infinitamente maior do que o poder ou a força de Satanás. Então não tem como, a gente já sabe o resultado, né? O problema com Satanás é conosco. Nós é que temos que lutar contra ele, nós temos que resistir firme, né? Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, Deus tolera, por enquanto, Satanás, né? Em Jó fala que Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus diante do Senhor. Deus tolera, né? Mas Deus, assim, na hora que Deus quiser, fala assim, vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai para o lago de enxofre, vai para o lago de fogo e enxofre. Porém, né, lá em Apocalipse 19, na sequência de Apocalipse 20, Satanás vai ser preso no abismo por um único anjo. Não é um exército de anjos que desceu para prender Satanás. Não, um único anjo vai pegar a antiga serpente, Satanás, o grande dragão, e vai prender ele e vai colocar ele no abismo. E ele vai ficar preso por 1000 anos, enquanto Jesus Cristo estará reinando sobre a terra, que a gente chama de milênio. Então, nesse período, Satanás estará preso, mas foi um anjo concorrente que desceu e prendeu ele, não foi necessário um exército. Então, o problema com Satanás é para nós. Deus não tem problema nenhum com ele, já está derrotado, já está destruído, é só uma questão de tempo. Então, o problema é que Satanás odeia a Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Satanás não pode atingir a Deus, então ele vai atingir a obra de Deus, né? Nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, por isso que Satanás nos odeia tanto também, mesmo porque também nós, hoje, né, fazemos parte da família de Deus. Então, Satanás nos odeia também por causa disso, tá bom? Mas, sim, Jesus simplesmente, o que eu estava falando é o seguinte, Jesus simplesmente vai falar assim, né, para o exército inimigo, morram, e eles vão morrer, né, com o sopro da sua boca, com a palavra que sai da sua boca, com a espada afiada que sai da sua boca. Jesus Cristo vai falar assim, morram, e vão morrer. Seja preso, vai ser preso. Vai para o lago de fogo e enxofre, vai para o lago de fogo e enxofre. Não tem grandes dificuldades, sabe? Não é um filme que fala, oh, não, agora o exército está ganhando. Agora o outro, não é que nem Moisés e Israel, quando estavam lutando contra os amalequitas, que Arão e Hur subiram ao lado de Moisés e ficaram segurando os braços dele elevados, né? Enquanto ele estava ali segurando o bordão no alto, Israel prevalecia. Quando ele cansava e baixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Não é assim, né, a batalha lá de Armagedon. Não é assim, Apocalipse 19. Jesus Cristo desce do céu e fala assim, morram, pronto, morreram. Sejam presos, sejam lançados ao lago de fogo e enxofre, pronto, são lançados ao lago de fogo e enxofre. Satanás, seja preso e jogado no abismo. Satanás é preso e jogado no abismo, tá bom? Não tem muito suspense, não tem muito drama, não. A gente já conhece o final da história e simplesmente com a sua palavra, né, com o sopro de seus lábios ou com a espada afiada que sai da sua boca. Isaías 66 já é uma visão, Isaías 66 vai falar também do milênio, tá bom? Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada, isso é, com a sua palavra, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Novamente, Apocalipse 19. E depois disso, Isaías 66, 22 a 24, vai falar do milênio. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, esse novo céus e nova terra é aquele que é citado em Apocalipse 21.
Diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova, isso é, a festa da lua nova era uma festa que era como se fosse o início de cada mês, né? A outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui já é no milênio. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então Jesus falou assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, lança ele fora, porque é melhor você entrar na vida eterna com um só dos teus olhos do que tendo os dois ser lançado, né, no inferno, no inferno e no lago que arde com fogo e enxofre, onde o fogo não apaga e o seu verme não morre. Então, o que Jesus está falando é o que Isaías viu em Isaías 66, 22, 24. Então, Jesus está falando assim: aqueles que foram mortos quando Jesus Cristo descer do céu. Então, Isaías 66, 15 a 16 vai falar de Apocalipse 19, quando Jesus Cristo desce. Isaías 66, 22 a 24 é em seguida disso. As pessoas que foram mortas, né, que foram lançadas, né, no inferno, né, e estão sendo aí consumidas pelo fogo e pelo verme, de alguma forma, as pessoas que estiverem vivas no milênio vão ter a visão dessas pessoas sendo consumidas eternamente no fogo. Ainda não é o lago que arde com fogo e enxofre, tá? O inferno só é lançado no lago que arde com fogo e enxofre lá em Apocalipse 21, depois do milênio. Mas durante o milênio, as pessoas, de alguma forma, vão ter essa visão. Então, vão ver os cadáveres das pessoas que prevaricaram, né, que se levantaram, que se rebelaram contra o Senhor. Então, é impressionante que Isaías viu até o milênio. E Isaías recebeu revelação também de novos céus e nova terra, que ele está falando aqui. O apóstolo Pedro confirma, e o apóstolo João confirma, né? Apocalipse 21 vai falar de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro fala, né, que aguardamos novos céus e nova terra também, onde habita a justiça, porque esses céus, os céus e a terra que agora existem, estão sendo entesourados para o fogo. E nós devemos esperar e apressar o dia da vinda do Senhor, no qual, né, os céus e a terra que agora existem, né, serão consumidos pelo fogo, o céu passará com estrepitoso estrondo. Então, Isaías viu todas essas coisas, né? Impressionante, né? Como que ele viu isso? Aquilo que eu comentei com os irmãos. Estava nele o Espírito de Cristo, quando ele profetizou essas coisas. Então, só para dizer que Isaías viu tanto. Então, Isaías tem aqueles dois conjuntos de profecia: o servo sofredor, o Cordeiro de Deus, que é entregue pelos nossos pecados, mas também o leão da tribo de Judá, que vem, Salmo 2, né, que vem, vai destruir as nações, como alguém que pega um cetro de ferro e bate em vasos de barro. Salmo 2 vai falar assim: olha, reis da terra, se deixem advertir, porque dentro em pouco, Deus Pai, então vai falar de Deus Pai, vai manifestar sua ira. Olha, beijem o Filho, beijem Deus Filho, beijem Jesus Cristo, para que ele não se irrite, para que o Pai não se irrite. Então, assim, adorem a Jesus Cristo, porque dentro em breve vai vir o seu juízo. E Deus vai julgar as nações, né? Deus vai trazer juízo para as nações. Já trouxe algumas vezes, né? Jeremias 25, eu falei para vocês, o cálice da ira do Senhor, já aconteceu. Então, quando fala, por exemplo, em Joel, fala assim, o grande dia da ira do Senhor, ou o dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor, são dias que já aconteceram algumas vezes, aquilo que eu comentei com os irmãos. Esse dia do Senhor já aconteceu algumas vezes sobre a terra. E vai acontecer o dia do Senhor final. Por exemplo, né, quando a gente tem o dilúvio, não chama o dilúvio dos dias de Noé de dia do Senhor, mas é um dia de juízo. O dia do Senhor é um dia de juízo. Então, quando a terra foi destruída pelo dilúvio, foi um dia do Senhor. Quando Jerusalém foi destruída pela Babilônia, foi um dia do Senhor. Quando Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, foi também um dia do Senhor. Em Jeremias 25, né, a destruição das nações pela Babilônia, e depois a própria destruição da Babilônia, também foram dias do Senhor. Mas haverá ainda o grande e terrível dia do Senhor, que é o acerto de contas final, né, de Deus com a humanidade, Apocalipse 19, e antes disso, né, os juízos de Deus, né, o cálice da ira do Senhor, né, as pragas. Então, tudo isso faz parte do dia do Senhor, o final, tá bom? Ok, vamos em frente. Então, no Antigo Testamento, Deus cita algumas pessoas, né? E essas pessoas, então, Jesus Cristo, quem que é citado, né, no Antigo Testamento, né? Quem que Deus dá testemunho, né, no Antigo Testamento? Então, obviamente que Isaías profetiza e dá testemunho a respeito de Jesus, né, de forma muito clara, Isaías 42:1, eu vou ler aqui para os irmãos, né, que eu coloquei só a referência.
Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, né? Está anunciando aqui a salvação para os gentios. Então, no seu nome esperarão os gentios. Versículo 19. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Então, aqui está falando a respeito de Jesus Cristo. Aí depois, Isaías 52, né? Isaías 52 e 53. Então, Jesus Cristo, mesmo sendo filho de Deus, Jesus se esvaziou de sua glória, né? Aquilo que está escrito em Filipenses 2, 5, que eu coloquei, assumiu a forma de servo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, na Bíblia, o filho de Deus também é servo de seu pai, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, qual é a diferença em Gálatas 4, 1 a 2? Paulo vai perguntar assim, qual é a diferença entre o servo e o herdeiro? Né? Então, é isso que Gálatas 4, 1 a 2 vai questionar. Fala assim, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não difere em nada do servo. Enquanto o herdeiro não se torna, de fato, herdeiro de seu pai, ele também serve a seu pai. Então, Jó 1 a 8, né, 2, 3, 42, 7, 8, Jó também é chamado de servo, né? Quando Deus fala para Satanás, Satanás, de onde você está vindo? Ah, estou vindo aí de rodear o mundo. Ele fala assim, você viu o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, Jesus é chamado de servo, né? Isaías é chamado, mostra ali claramente, né? Jesus sendo chamado de servo, apesar de ser filho. Jó é chamado de servo. Abraão é chamado de servo, mas Abraão tem um título maior do que esse, né? Por 3 vezes na Bíblia, se eu não me engano, não são só essas duas referências, eu acho que tem uma terceira, que Deus chama Abraão de seu amigo. Na verdade, Isaías, uma hora questiona, a Isaías 41:8, Isaías está questionando a Deus, na Isaías 48, eu falo assim, ó, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Perdão, desculpa, Isaías 41:8 é Deus dando testemunho de Abraão, de que ele era amigo de Deus. Mas segundo a Crônicas 27, desculpa, que é a oração de Josafá, né, quando vem ali 3 povos para destruir Judá, para destruir Jerusalém, Josafá ora e fala assim, Senhor, o Senhor não deu essa terra para o seu amigo Abraão? E agora vem essas 3 nações e querem nos lançar fora dela, o senhor não vai fazer nada? Então Abraão era amigo, mas também era servo. Jacó, Israel, também é chamado de servo do Senhor. Moisés, chamado servo do Senhor. Caleb, servo do Senhor. Davi, servo do Senhor. Inúmeras vezes Davi é chamado servo. Os profetas também são servos do Senhor. Nabucodonosor, Deus também chama de servo. Jeremias 25:9, 27:6, 43:10, meu servo Nabucodonosor. Então, assim, eu creio que Nabucodonosor e Ciro se converteram a Deus, eu creio, né? Provavelmente Daniel mostrando para Ciro as profecias sobre ele lá em Isaías, e os estrangeiros se converterem ao Senhor também serão servos do Senhor. Então, assim, a Bíblia fala que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, era servo. Então, Isaías mostra claramente Jesus Cristo como servo, apesar de ser filho e apesar de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, servo do Deus Altíssimo. Tá bom? E o que é importante, né, saber sobre Isaías? Isso aí eu já passei com vocês, só então relembrando. Isaías denunciou os pecados de Israel e Judá, os pecados do povo, do rei, dos sacerdotes e até dos próprios profetas, né? E eu comentei, acho que com vocês, né, do que pior do que um profeta de Baal é um falso profeta que profetiza no nome do Deus de Israel. Porque o profeta de Baal fala assim, isso aí eu nem ligo, isso aí está profetizando no nome de Baal, nem vou dar atenção para ele, eu sei que o que sai da boca dele é mentira. Mas, e quando alguém profetiza e fala assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né? Aí o apóstolo Paulo vai falar para nós em 1 Coríntios 14, que quando alguém profetizar, que hajam 2 ou 3 que julguem, né? Então, uma vez eu lembro o pastor Miguel, comentou, né, pastor Miguel, para quem não conheceu, ele já é falecido, ele foi um dos pastores do pastor Chore, né? O pastor Miguel ou o pastor Thomas, né, eles serviram juntos, né, na igreja em Curitiba, na comunidade cristã de Curitiba, não sei se foi um, se foi outro, mas foi o pastor Miguel. Que falou assim, olha, quando a gente tinha uma reunião de pastores e alguém recebia, assim, supostamente, uma palavra de Deus, ou falava alguma coisa, e se não havia uma concordância com relação àquilo, ele falou assim, vamos continuar orando, vamos ver o que Deus de fato está falando, né? Então, não é porque alguém falou assim diz o Senhor, que nós temos que aceitar. Quando está escrito na Bíblia, é outra história, tá? Mesmo assim, né, Jeremias, por exemplo, teve uma luta contra um falso profeta lá, que profetizou falsamente em nome do Senhor também. Ele era um profeta de Baal, ou dos postes ídolos, se eu não me engano, mas não, desculpa, não, eu estou confundindo, foi o profeta Micaías, foi Micaías nos dias, acho que do filho, não, foi nos dias do rei Acabe, de Israel.
né? Então, um falso profeta lá de Baal ou dos pós, ele fala em nome do Senhor e Micaías confronta ele. Fala assim, olha, se de fato, né, acontecer isso, então que assim seja, né? Já que você está profetizando que o rei Acabe vai ganhar a guerra, mas não foi isso que eu ouvi do Senhor, não foi isso que Deus me falou, não foi isso que eu vi, né? Micaías teve uma visão, né, de Deus perguntando assim para os anjos, né, para outros espíritos, tal, quem vai enganar Acabe para que ele suba, né, contra a Síria e caia na guerra, né? Aí surgiu um espírito, e falou assim, eu enganarei ele, serei espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Aí nisso vem aquele falso profeta e dá um tapa, né, em Micaías, mas depois vocês podem ler lá, isso deve estar em Segunda Crônicas, tá bom? Isaías profetizou mais do que os outros, que nem eu falei, Isaías e Salmos são os livros que mais falam da salvação dos gentios. Então, quando aquela passagem que eu li de Jesus, que os gentios esperarão a Jesus Cristo, ó, Isaías 42, 1, ele promulgará o direito para os gentios. Em outra passagem, fala que os gentios esperarão a sua doutrina. Sempre que fala gentios, vamos louvar ao Senhor juntamente, está chamando então os gentios para louvarem a Deus, está falando da salvação dos gentios. Isaías profetizou a destruição do anticristo do anticristo por Jesus Cristo, aquela passagem Isaías 66 que nós lemos. Isaías profetizou sobre João Batista. Deixa eu ver, cadê aqui? Isaías, eu tenho essa referência, então só para eu não gastar tempo agora, mas eu tenho essa referência um pouquinho mais para frente, tá bom? A Isaías profetizou sobre João Batista, é impressionante. São poucos os homens na Bíblia, fora Jesus Cristo, que foram profetizados. Por exemplo, Salomão foi profetizado por Deus. Quando Davi quis construir o templo, né, que o profeta Natan falou assim para ele, vai, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Aí Deus chama Natan e fala assim para ele, olha, fala para ele que, obrigado, gostei da ideia dele, mas não vai ser ele que vai edificar o templo para mim, porque tem muito sangue na mão dele, derramou muito sangue, ele é homem de guerra. Quem vai edificar o templo, isso não está escrito, isso não está relatado em 2 Samuel. Isso só aparece no livro de Crônicas, tá bom? Quem vai edificar o templo será seu filho, que há de nascer depois dele, que vai se chamar Salomão, né? Salomão significa paz também, né? É uma derivação ali de Shalom, né? Que significa paz. Então, Deus já anuncia, olha, um filho dele que há de nascer, que vai se chamar Salomão, ele é que vai construir o templo. Então, Salomão foi profetizado. O rei Josias foi profetizado, né? Quando o Jeroboão estava ali sacrificando, né, nos altares que ele edificou ali para os bezerros de ouro, ele estava, acho que em Betel, sacrificando ali, e Deus manda um profeta de Judá, acho que de Jerusalém até Betel, para profetizar contra o altar, contra Jeroboão, e ele fala, um filho de Davi, que vai se chamar Josias, que vai nascer, ele vai profanar esse altar, vai sacrificar, desculpa, vai queimar os ossos dos seus profetas, dos seus falsos profetas, sobre esse altar. Então, já é dado o nome de um descendente de Jesus, chamado Josias, né, que veio a ser rei. Josias reinou a partir dos 8 anos de idade até os 39, foi um rei sensacional, o melhor rei, né, do nível assim de Davi e de Ezequias. Mas Isaías também profetizou sobre João Batista, então assim, são poucos homens na Bíblia que foram profetizados, né, fora Jesus Cristo. Como eu falei, tem Salomão, tem Josias, tem João Batista, Ciro. Ciro também foi profetizado antes de nascer, Ciro segundo, tá bom? Isaías também profetizou a destruição de Jerusalém e do templo, o cativeiro na Babilônia, o retorno do cativeiro, a reedificação do templo, a reedificação da cidade e o repovoamento da mesma. Não é pouca coisa, né? Isaías profetizou a destruição da Babilônia por Ciro, nominalmente, né? Chama Ciro pelo nome, Ciro Medo-Persa. Isaías profetizou o juízo de Deus contra as nações nos dias da Síria, né? Aquele Isaías 31 que eu comentei. Tem profecia contra o Egito, profecia contra Tiro, contra Sidom, contra todas as nações ali ao redor de Israel e de Judá. Contra a Babilônia e o final dos tempos, Isaías profetizou a ressurreição dos mortos. Isaías revela como Satanás caiu, né, em Isaías 14, e Isaías é o profeta mais citado lá no Novo Testamento, provavelmente, tá bom? Então aqui eu trago uma linha do tempo, né, de tudo isso que Isaías viu. Então Isaías teve uma visão do trono do trono de Deus, Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes, a hora das suas vestes, encheu o templo, né? Então, é interessante, né? Isaías 42, 9, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vos farei ouvir. Então, Isaías é como se fosse um divisor de águas também, né? No sentido, olha, até Isaías
muitas das profecias já se cumpriram, então eu vou anunciar coisas novas. Deus anunciando coisas novas. Então, Isaías viu o trono de Deus, Isaías 6. Isaías teve a revelação sobre a queda de Satanás, Isaías 14. Assim, a Bíblia não fala quando que Satanás caiu, tá? Provavelmente ele caiu antes do homem ser criado, tá bom? Não fala claramente isso, mas dá a entender que sim, tá? Que Isaías caiu antes do homem ser criado. Mas Isaías viu, Isaías 14. Isaías profetizou sobre Israel e Judá, Isaías profetizou sobre a Síria, Isaías profetizou, né? Isaías profetiza nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, nos dias de Ezequias, né, Isaías também profetizou a derrota da Síria, Isaías profetizou contra as nações ao redor, né, de Israel e de Judá, que também sofreriam o juízo de Deus. Isaías profetizou a Babilônia e contra a Babilônia, profetizou sobre Ciro II, sobre o decreto de Ciro II, que iria autorizar, né, o retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia e a reconstrução do templo. Ele profetizou o nascimento de Jesus, ele profetizou a crucificação de Jesus, ele profetizou o ministério de Jesus Cristo sobre a terra, profetizou a incredulidade de judeus, dos judeus. Assim, por que que eles não creram? Porque Isaías profetizou, né, que eles teriam olhos, mas não veriam, teriam ouvidos, mas não ouviriam, para que não entendessem com o coração, se arrependessem e fossem salvos. Então, Isaías, Deus falou isso para ele, né? Deus, através de Isaías, disse que isso aconteceria, que os judeus dos dias de Jesus endureceriam o coração contra o próprio Deus, contra Jesus Cristo, e não reconheceriam Jesus Cristo. Era necessário que ele fosse rejeitado, que está lá em Isaías 52, 53, que ele fosse crucificado. Então, Isaías viu a crucificação de Jesus. Isaías viu a salvação dos gentios, Isaías viu a destruição do anticristo. Então, aquele vermelhinho é Satanás, tá? Aquele chifrudo vermelhinho é Satanás. Aquele amarelinho chifrudo é o anticristo, né? Que vai ser destruído ali em Isaías 66 pelo sopro da boca de Jesus Cristo. Isaías viu o leão da tribo de Judá coroado de glória. Isaías viu novos céus e nova terra. Isaías viu o inferno, viu o lago de fogo e enxofre. Isaías profetizou o ministério de João Batista sobre a terra. Ele profetizou a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo. Então é impressionante, né? Então, por isso também que Isaías tem 66 capítulos, né? Tem que caber tudo isso, tá bom? Então, leio depois com muita calma e já leio com esses olhos. Então, basicamente, Isaías de 1 a 39 é um contexto histórico, assim, né? Mas Isaías 40 para frente ele é muito mais profético. É lá que começa a falar mais claramente Jesus. Óbvio que Isaías 7,14, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco, já é sobre Jesus. Isaías 9,6, Isaías 11. Então, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11 já tem profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua divindade. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, já está falando muitas coisas, mas ele vai falar mais especificamente de Jesus e de João Batista e das coisas futuras a partir de Isaías 40, tá bom? Mas tá lá, tá cheio de coisas maravilhosas, né, de Isaías sobre Jesus. Então, a visão do trono de Deus. Então, aqui, né, nesse diagrama, nesse panorama, eu conto o que está aqui, mas eu coloco isso numa linha do tempo, tá bom? Assim, o que está aqui e o que está aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui dentro de uma linha do tempo. Então, Isaías viveu mais ou menos ali 700 anos antes de Cristo. E ele profetizou coisas para séculos, para milênios para frente. Então, por exemplo, né, nós estamos já em 2024, né? É que aqui eu fiz esse slide quando a gente estava em 2021, mas a gente está em 2024. Ainda não chegou a destruição do anticristo, ainda não chegou o reino de Jesus Cristo, né? Apocalipse 19, Jesus Cristo descendo do céu, nas céus nova terra. Então, ele profetizou milênios para frente, ele profetizou o próprio milênio, os 1000 anos de Jesus Cristo reinando sobre a terra, ele profetizou para a eternidade novos céus e nova terra. Então é impressionante, né? Tudo que Deus mostrou para Isaías e que, glória a Deus, ele deixou registrado para nós. E assim, Isaías é um livro tão impressionante que se a pessoa tem um mínimo de discernimento, um mínimo de entendimento, ele tem que reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque é impossível um homem, perdão, sem a revelação de Deus, ter a visão de todas essas coisas, ter o entendimento de todas essas coisas. Alguns são tão incrédulos que chegam ao ponto de falar que Isaías foi escrito posteriormente. Ah, não, Isaías foi escrito depois do rei Ciro. Isaías foi escrito depois da reconstrução do templo. Isaías foi escrito depois da reconstrução de Jerusalém. Isaías foi escrito, mas aí, assim, é tão absurdo, né? Não dá para falar que Isaías foi escrito depois do nascimento de Jesus, depois que a Virgem concebeu, depois que Jesus Cristo foi crucificado. Não foi. É óbvio que não foi. Isaías existe e está fechado há séculos antes de Jesus Cristo, né?
Antes ali, então, você tem lá os manuscritos do Mar Morto, acho que deve ser talvez de uns, acho que é 2 séculos antes de Cristo, então é óbvio que Isaías foi escrito antes, é. Mas assim, e a conclusão que você chega é o seguinte: Deus falou com ele, não é possível. Deus falou com ele, Deus sabe o que vai acontecer na eternidade, então, essa é a única explicação. A Bíblia tem que ser a palavra de Deus. Jeremias, a mesma coisa. A visão de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor lá em Daniel 2, que Daniel dá a interpretação, fala qual é o sonho, qual é a interpretação, é impressionante também. A sucessão dos impérios, né? Então, assim, não, a Bíblia foi escrita por homens, mas não qualquer homem. Homens inspirados por Deus. Homens com revelação do Espírito Santo, tá bom? Isaías 6, de 1 a 7, né, uma passagem bem conhecida, né, Isaías fala: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a terra já está cheia da glória do Senhor. E uma outra passagem vai falar que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A terra já está cheia da glória do Senhor, né? Porque a glória do Senhor e o seu eterno poder e a sua divindade, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, o homem é indesculpável, o apóstolo Paulo fala em Romanos, o homem é indesculpável de negar a Deus. O homem é indesculpável de dizer que Deus não existe. E se ainda assim se atrevem a isso, né, Deus os entrega disposições mentais reprováveis, né, para cometerem toda sorte de pecado, de torpeza, de coisas sem pudor. Mas a terra já está cheia da glória do Senhor e a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, tá bom? São duas coisas diferentes. Já está cheia da glória e vai se encher do conhecimento da glória. E quando fala que vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, não é simplesmente conhecer a Bíblia, está falando de conhecer a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, diz lá o autor de Hebreus, né, capítulo 1, e mais para frente também. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é o esplendor da sua glória. Então, a terra já está cheia da glória do Senhor, né, porque a criação manifesta a glória de Deus, mas a terra se encherá também do conhecimento da glória de Deus, e a glória de Deus, a maior glória de Deus é Cristo, tá bom? E nós, o Espírito Santo em nós, é a esperança da glória, também da glória eterna, né, da glória que vai vir. Daniel 7, 9 e 10, né, Daniel também teve uma visão do trono de Deus. É interessante, né, que muitas pessoas falam do rio, do Espírito Santo, rio de água da vida, né, que sai do trono de Deus. Daniel viu um outro rio, que também saiu do trono de Deus. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de anjos, né, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros, né? Então, no céu tem o livro da vida. Se o teu nome está no livro da vida, você entrou no céu. Se não estiver, não entra no céu. E além do livro da vida, tem outros livros, onde estão escritos as nossas vidas. E se alguém não confessou o seu pecado, o pecado está registrado nesse livro. Se alguém confessou o seu pecado, o pecado foi apagado desse livro. Esse livro é o livro lá de Salmo 139, que o rei Davi fala assim: Senhor, todos os meus dias foram escritos, né, pelo Senhor no seu livro, quando nenhum deles sequer havia. São livros das nossas vidas. Se confessou pecado, apaga o pecado. Se praticou boa obra, está escrito lá boa obra, tá bom? E você vai receber galardão por isso. Mas é diferente do livro da vida. Mas aqui, então, Daniel vê um rio de fogo que sai do trono de Deus. Esse rio de fogo, eu entendo que são duas coisas diferentes, tá? Um é o poder de Deus, né? O poder de Deus é comparado com fogo também, né? O nosso Deus também é fogo consumidor. Então, Atos 1:8, Jesus Cristo fala assim: olha, é necessário que vocês esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que acontece? O batismo do Espírito Santo, pousam sobre eles línguas como se fossem de fogo, línguas de fogo pousando sobre eles. Então, o fogo de Deus, de um lado, representa o poder de Deus, e do outro lado, o fogo de Deus também representa juízo. Tá? Então, nesse momento em que os livros são abertos, é uma questão de juízo, né? O fogo de Deus aqui é uma questão de juízo, mas o fogo de Deus também representa o seu poder, tá bom? Então, Daniel tem essa visão, Daniel tem a visão do trono de Deus, é o mesmo trono, em momento diferente, né, da visão que Isaías teve. Então,
Isaías viu, né, os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Já Daniel olha o trono de Deus no dia lá para o dia do juízo, o dia da grande ira do Senhor, tá bom? Então, Ezequiel também teve uma visão do trono de Deus. Então, Isaías teve, Daniel teve, Ezequiel teve, João teve, Micaías teve, quando ele profetiza contra o rei Acabe. Né? Micaías não tem livro, né, mas está escrito ali. Então, uma visão linda aqui que Ezequiel tem também, mas eu vou pular só para a gente ganhar tempo. Então, aqui tem a profecia, a visão de Micaías, que eu citei para vocês, 1 Reis 22. Ouve, pois, a palavra do Senhor, está falando para o rei Acabe e para Josafá, que estava junto. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita, à sua esquerda. A visão de João. Então, aqui eu trago as pessoas que tiveram visão do trono de Deus. Novamente, Apocalipse 7 vai falar toda a multidão de todos os povos, tribos, línguas, nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estevão, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem bom, diácono da igreja de Jerusalém, viu também o trono de Deus, né? Ele fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita. Eis que vejo os céus abertos, Filho do Homem, em pé, à destra de Deus, Deus no seu trono. Tá bom? Está implícito ali. Então, aqui as profecias, né? Que eu falei, né? Que Isaías profetizou contra Israel e Judá, e eu comentei com os irmãos que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então, aqui, ele lista uma série de pecados, né? Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende, né? Jesus Cristo, né, falou ali para os saduceus, né, que questionaram Jesus a respeito da ressurreição dos mortos, conta aquela historinha de uma mulher que casou com um homem e não deixou filhos, esse homem tinha 7 irmãos, tinha mais 6 irmãos, se não me engano, e aí tinha que cumprir o levirato, outro irmão vai, casa com aquela mulher, não deixa filho. Então, na ressurreição dos mortos, que eles não criam, eles perguntam para Jesus, de qual deles que ela vai ser esposa, já que ela casou com 7? Jesus fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Israel errou nos dias de Jesus, porque não conhecia as Escrituras nem o poder de Deus, mas já errava antes. O meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Né? Então, Isaías 5,13 também tem, acho, uma passagem parecida em Oséias ou Miqueias. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Meu povo não entende, o meu povo não me conhece, o meu povo não sabe o que me agrada, o meu povo não sabe o que me desagrada, eles não sabem o mal que eles estão fazendo a si mesmo, não conhecem os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, né? Então Jesus chama aquele povo de raça de víboras. Isaías, né, já tinha essa revelação: raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Depois, quando vocês forem ler o livro de Oséias, junto com a Dai, vocês vão ver que Israel pecou pior do que Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplo para todos aqueles que querem viver de forma ímpia, foram completamente distribuídos. Se você quer viver de forma ímpia, você vai acabar que nem Sodoma e Gomorra, destruídas por Deus, com fogo e enxofre, né? E Israel e Judá fizeram pior. Israel fez pior que Sodoma e Gomorra, e Judá fez pior que Israel. Impressionante isso. Deus só não destruiu por completo por causa do propósito de Deus, né? Por causa daquilo que Deus ainda iria fazer através de Israel, e porque a descendência de Davi, da descendência de Davi, viria Jesus Cristo. Tá bom? Isaías 5,3, né? Eu citei: portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Quando clamares, então Deus fala assim: já que você é idólatra, já que você se voltou para os ídolos tantas vezes, desde lá do livro de Juízes, né? Você vê o povo se voltando para os ídolos, aí Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos, aí eles iam, se arrependiam, clamavam a Deus. Deus lá em Juízes já tinha falado: ó, teus ídolos que te livrem. Aí, não, o Senhor é nosso Deus, nós vamos te servir. Aí Deus não pôde reter a sua compaixão, a sua misericórdia, e mandou então juízes para livrar o povo, né, dos seus opressores. Mas aqui em Isaías 57:3, Deus volta a falar: quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre. Então, assim, você quer se voltar para os ídolos? Então se vira, que eles te salvem, né? Isaías 59:3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos desejos de iniquidade. Então, tinha o pecado de idolatria, que nem eu comentei, que é como se fosse uma mulher casada que se prostitui. Ela não simplesmente adultera, ela se prostitui. E além desse pecado grave aos olhos de Deus, eles derramavam sangue inocente, eram mentirosos, eram falsos, eram ladrões, eram corruptos, eram malignos. Vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Então aí Deus anuncia, né, o juízo, a destruição: as tuas santas cidades tornarão-se em deserto,
Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso que nosso pai te louvava foi queimado. Isaías está profetizando a destruição do templo em 586, 587 a.C. por Nabucodonosor. Isaías viveu 720, 740, 700 anos antes de Cristo. Então ele está profetizando aqui, vai uns 200 anos, 200, vai uns 180 anos antes da destruição do templo. Então Isaías profetizou a destruição do templo. Então, a voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Então, assim, a cidade ia ser destruída. Aí, Isaías profetizou a reconstrução do templo. Então, Deus falou através de Isaías, que digo de Jerusalém, será habitada. Então, olha só, está profetizando assim, ó, Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído, vocês vão para o cativeiro, porém, no futuro, ela será habitada novamente. E a cidade de Judá serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E que digo a Ciro, né? Então, nos dias de Ciro, imperador Medo-Persa, que ainda não havia nascido, né? Isaías profetizando assim, Deus chama Ciro de meu servo e chama ele de meu pastor. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também, Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Então, Jerusalém, né? Então, Ciro conquistou a Babilônia em 539 anos antes de Cristo e ordenou a volta dos judeus para Judá para que reedificassem o templo. E, obviamente, que ao redor do templo a cidade seria reedificada, né? Então, o templo foi reedificado, a cidade foi reedificada, seus muros foram recriados, tá bom? Isaías 7,14, nascimento de Jesus, Isaías 9,6,7, o ministério de Jesus, né, mostrando que aquele menino que nasceria da Virgem, Isaías 7,14, não é qualquer pessoa. O nome dele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então ele tem direito ao trono de Davi, né, e vai estabelecer para sempre. Então, aqui a profecia a respeito de João Batista, né, Isaías 40, de 3 a 4, voz do que clama no deserto. Então, quando os judeus enviaram de Jerusalém, né, os escribas, os sacerdotes, ou sei lá mais quem, perguntaram para João Batista, quem você é? És tu o Cristo? Ele falou assim, não sou. És tu o profeta? Não sou. Quem você é, então? Se você não é o Cristo, se você não é o profeta, né, se você não é o... Esqueci, mais um lá. Se você não é nenhum desses, por que você está batizando? Aí João Batista responde em cima da profecia de Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo. Vereda nosso Deus, todo vale será aterrado, nivelados todos os montes outeiros, e o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. Esse é o ministério de João Batista. Chamar o povo ao arrependimento. O que é preparar o caminho do Senhor? É falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. É como se João tivesse falando assim, ó, se arrependam dos seus pecados. Não por causa de mim, mas por causa daquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Malaquias 3, de 1 a 4, também profetizou a respeito de João Batista. É sensacional. João Batista foi profetizado por Isaías e por Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E aí depois ele vai falar de Jesus, né? Malaquias vai falar de Jesus também. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, né? É uma profecia a respeito do ministério de João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor é aquele grande e terrível dia do Senhor lá do final de Apocalipse. Mas também, por que não, mais um grande e terrível dia do Senhor quando Jerusalém é destruído em 70 depois de Cristo. Aí Mateus 17, né, de 10 a 13, então é a confirmação, né, de que Jesus Cristo fala, olha, aquela profecia de Malaquias sobre Elias estava apontando para João Batista. Então o próprio Jesus dá essa confirmação. Isaías 11 vai falar também do ministério de Jesus e vai falar também da destruição do iníquo. Então repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos humanos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, olha só, aquela profecia da destruição do anticristo, né, que se cumpre em Apocalipse 19, que eu mostrei para vocês em 2 Tessalonicenses, acho que 2,5, Isaías 66 também, Isaías 11, dentro do contexto ali que fala sobre o nascimento de Jesus e o seu ministério, também já fala que ele vai matar o perverso. Esse o perverso está falando do anticristo, tá bom? Os perversos são muitos, né? O perverso é um só, tá bom? Isaías 9 também, né, vai falar do ministério de Jesus, né, que Jesus iria ali morar nos confins da terra, Zebulon e Naftali, lá na Galileia,
né? Então, essa profecia é citada em Mateus, né? O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região do sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Aí, novamente, aqui eu cito, né, da destruição do iníquo. E aí, mais uma profecia, naquela parte, né, que eu falei que a Bíblia chama Jesus de servo. Jesus, mesmo sendo rei dos reis, senhor dos senhores, ele é servo, o meu servo, né, o servo do Deus vivo, o servo de Deus Pai, tá bom? E aqui a profecia também a respeito da salvação dos gentios, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, né? Os gentios também viriam à luz de Deus, não só o povo de Israel que habitava em trevas na região do norte, na região da Galileia, né, Zebulon e Naftali. Os gentios também veriam a luz do Senhor. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, né? Vocês têm que andar e trabalhar enquanto a luz, enquanto eu estou aqui. Mas depois Jesus também fala para você: vocês são a luz do mundo, né, o sal dessa terra. Então, a luz de Jesus Cristo agora está em nós, e nós temos que anunciar a salvação até os confins da terra, a luz do Senhor. Isaías 8:18 é lindo. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Então, essa parte, essa primeira parte é citada no livro de Hebreus, né? Que fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Porque tanto o que santifica Deus, quanto aquele, desculpa, tanto aquele que santifica Jesus, né, que nos santifica, quanto aqueles que são santificados, que somos nós, todos nós viemos de Deus Pai. Então é por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, o autor de Hebreus fala. Ele cita essa passagem de Isaías 8, só que o Isaías 8, a passagem citada de Isaías 8 é só o começo. O restante é sensacional também. Eis-me aqui, Jesus falando, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas de Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita o Monte Sião. Então é como se fosse assim: Deus não deu simplesmente para Jesus Cristo irmãos ou filhos, né, que entregou ali aos cuidados do Senhor Jesus. Deus deu eles também para que Jesus fizesse sinais e maravilhas por meio deles, no sentido assim, é como se Deus Pai tivesse reservado assim: olha, hoje Jesus você vai curar um cego de nascença, João 9. Hoje Jesus você vai curar um paralítico no tanque de Betesda, João 5. Tudo isso foi dado por Deus Pai para Jesus Cristo, para milagres, para sinais e maravilhas da parte do Senhor dos Exércitos. Isaías 61, é uma música do Asaf bem conhecida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, passagem lá que Jesus lê na sinagoga, acho que de Cafarnaum ou de Nazaré, em Lucas 4, que Jesus fala assim: hoje essa profecia se cumpriu. Então, Isaías 61 é sensacional, porque ela se cumpre num dia lá específico, em Lucas 4, onde Jesus estava numa sinagoga e Jesus pede, se levanta para ler o livro, né, para ler ali o livro dos profetas, ele pede o livro do profeta Isaías, ele acha essa passagem e fala: hoje essa passagem se cumpriu em mim. E também se cumpre sobre nós, né, porque nós também recebemos esse mesmo Espírito do Senhor. Então, Asaf e Borba, procurem, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Acho que é Vestes de Louvor, o nome dessa música do Asaf. Linda essa música, tá bom? A mesma coisa aqui, o ministério de Jesus, né? Salvação de Israel, salvação dos gentios. E olha só que lindo, né? Também te dei como luz para os gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. O evangelho chegando até o final da terra. Mesma coisa, o ministério de Jesus, né? Tu, ó Sião, quer anunciar boas novas, né? O evangelho, né? Evangelho significa boas novas. Sobe ao monte alto, tu quer anunciar boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta a tua voz, não temas, diz cidade de Judá. Eis está aí o vosso Deus. Fala assim: olha, eis está aí o vosso Deus, mas quem que estava lá? Jesus Cristo, que é Deus também. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará nos seios. Que amamento ele guiará mansamente. Jesus Cristo é pastor, né? O ministério de Jesus Cristo aqui também. A incredulidade dos judeus profetizado, né, por Isaías 6, né, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, e Deus pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei que há de ir por nós? Quando Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim, mas a continuação é Deus falando assim: profetiza que esse povo vai ter olhos, mas não vai ver, vai ter ouvidos, mas não vai ouvir, vai ter um coração endurecido, para que eles não se convertam a mim, não se arrependam, não tenham coração e sejam salvos. Então, Isaías, lá em Isaías 6, já tinha profetizado o endurecimento do coração de Israel e de Judá contra o Senhor e contra Jesus. Isaías 53:1, né, credulidade dos judeus. Então, Isaías profetizou tudo isso. É impressionante, né? João 12 explica, e João 12 vai explicar por que que eles não creram, apesar de Jesus Cristo ter feito tantos sinais e maravilhas? Por causa da profecia de Isaías. Ele vai citar a profecia de Isaías. Tudo bem? Então, só rapidinho, eu sei que o tempo está acabando, eu vou só passar pelos últimos slides, mas que nem eu falei, né? Aquele slide resumindo tudo que Isaías viu é o que está aqui na sequência, em detalhes, né? Então, eu fiz aquele diagrama mostrando, né, na linha do tempo
tudo que Isaías viu, e aqui simplesmente são os versículos, né, que embasam aquilo que eu falei, que Isaías viu e profetizou. Então, rejeição, julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus. Está tudo aqui, né? Isaías 53, principalmente. A ressurreição de Jesus, né? Isaías 53, 10 a 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, meu servo justo. Então, para ver o fruto, ele tem que estar vivo, né, também. Oséias 6, 1 a 2. Oséias é contemporâneo de Isaías, né? Então, quando Jesus fala, olha, era necessário que o Filho do Homem, né, fosse entregue nas mãos dos gentios, fosse crucificado, morresse e depois de 3 dias ressuscitasse, onde está esses 3 dias? Cremos que Oséias 6, de 1 a 2, né, que é contemporâneo de Isaías, que ele fala: vinde, tornemos para o Senhor, né, música do diante do trono, né, vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então, assim, nós, o apóstolo Paulo fala que no batismo nas águas, nós fomos sepultados juntamente com Cristo, a hora que nós somos mergulhados nas águas, e a hora que nós saímos das águas é como se nós ressuscitássemos juntamente com Cristo. Então, quando Cristo ressuscita no terceiro dia, nós ressuscitamos juntamente com ele, tá bom? Um morreu por todos, logo todos nós morremos, e se vivemos, e também já que ele vive, nós também viveremos com ele. Romanos 6,8, que é parecido com 2 Timóteo 2,11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Salmo 16, 8 a 10, gosto muito de Salmo 16. Davi profetizando, então Davi, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, profetizando a ressurreição de Jesus Cristo. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção da carne, que a sua carne se deteriore. O apóstolo Pedro cita essa profecia de Davi em Atos capítulo 3, né, quando ele está pregando, né, para aqueles judeus que se convertem, né, os quase 3.000 judeus, fora mulheres e crianças, né, que se convertem ao Senhor. Pedro cita essa profecia de Davi, do Salmo 16. Olha, irmãos, deixa eu dizer claramente para vocês que o patriarca Davi morreu, foi sepultado e o seu corpo viu corrupção. Mas aquele de quem ele está falando, Jesus Cristo, não viu corrupção. Nós somos testemunhas que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A salvação dos gentios tem várias passagens, né, em Isaías. Salmos também vai ter muitas vezes chamando os gentios para louvarem a Deus. A destruição do anticristo, né, que nem eu citei para vocês, Isaías 11, vai falar também Isaías 66, 2 Tessalonicenses, 7, eu tinha citado 5, perdão. Apocalipse 19, né, a mesma coisa que eu já citei para vocês. A ressurreição dos mortos, eu acho que eu citei para vocês na aula passada, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Isaías profetizando a ressurreição dos mortos. Daniel 12 também vai falar da ressurreição dos mortos, tá? Não trouxe aqui, mas na aula de Daniel, depois vocês vêm lá com a Dai, tá bom? Deus como Pai no Antigo Testamento, isso é raro. Isso é muito raro, né? A revelação de Deus como Pai para nós é muito clara no Novo Testamento, para aqueles que receberam dentro de si o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, né? Como se nós tivéssemos recebido um transplante de sangue, um transplante de órgão de Jesus Cristo para dentro de nós, e agora temos o Filho de Deus, uma parte do Filho de Deus dentro de nós, e podemos chamar Deus de Pai. Mas Isaías, por 2 vezes, ou 3, na verdade, porque numa mesma passagem cita 2 vezes, Isaías chama Deus de nosso Pai. Isso é raro no Antigo Testamento, tá bom? Então é muito fácil, né, ver Deus como Senhor no Antigo Testamento, né? Senhor, Senhor dos Exércitos, Deus Altíssimo, e seja lá mais o que for. Mas aqui Isaías fala assim, ó, mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, e ainda que Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Senhor, não deixa a gente ser destruído, Senhor, por favor. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Isaías 64:8 volta a falar, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Então é famosa aquela passagem que Deus fala para Jeremias descer ao oleiro, né? E o oleiro estava ali entregue a sua obra, e o vaso que o oleiro estava fazendo se estragou nas suas mãos. Mas antes, Jeremias é posterior a Isaías. Antes de Deus falar com Jeremias para ele ir na casa do oleiro, Isaías, Deus fala, né, que tu és o oleiro e nós somos obra das tuas mãos. Tão impressionante o livro de Isaías. Amo o livro de Isaías, um dos meus favoritos que eu já comentei, junto com Gênesis, o Evangelho de João, Hebreus, Apocalipse. Acho que são meus livros favoritos. Jó também gosto muito. 1 Crônica 29:10 também chama Deus de Pai. 1 Crônicas 17:13, né? Deus falando a respeito de Salomão e profeticamente também a respeito de Jesus Cristo. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Tá? Mas é raro no Antigo Testamento nós vemos essa figura de Deus como pai, mas só Isaías então aparece 3 vezes. Então Isaías
É um mini evangelho, tá bom? Olha lá, Abraão, amigo de Deus. Eu falei, são duas vezes no Antigo Testamento e duas vezes no Novo Testamento. Se bem que João 15, Jesus fala assim, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Sobre o milênio, né? Isso aqui é muito legal também. Deixa eu ver se tem mais uma sobre o milênio, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para Israel, que forem salvos, salvos ali da destruição final. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão escritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante durante a noite. Isso nunca aconteceu até hoje. Quando que vai acontecer isso? No milênio, né? Quando Jesus Cristo estiver reinando sobre a terra. Porque sobre toda a glória se estenderá um doce pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Quando isso? No milênio. Isaías profetizando novos céus e nova terra, que nós vamos ver lá em Apocalipse 21. Então, Isaías 65:17, por exemplo, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Aí vai falar do milênio também, tá bom? Aí eu já citei para vocês, né, do milênio aqui, ainda falando mais de novos céus e nova terra, né, confirmação, né, por exemplo, quando ele fala assim, eis que criou novos céus e nova terra, não haverá lembrança de coisas passadas, 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo fala isso, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e se fizeram novas, ele está meio que recitando, ou parafraseando Isaías, mas Esdras viu tudo isso, impressionante, né? Segunda Pedro, né, também que eu comentei com vocês, né, Novos Céus e Nova Terra, Apocalipse 21 e a sequência, né, de Apocalipse 22, vai falar de Novos Céus e Nova Terra. O rei da Babilônia e o rei de Tiro, né, eu digo assim que é a pessoa física, mas por trás ali a pessoa jurídica é Satanás, né, digamos assim, ou vice-versa, né, eu não lembro agora qual era a analogia que eu fazia, mas aí as 14 vai dizer como que Satanás caiu, e o paralelo disso é Ezequiel 28 também, tá? Então, Isaías 14, usando a pessoa física, rei da Babilônia, por trás a pessoa espiritual, Satanás, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse ó estrela da manhã, Jesus Cristo também é chamado estrela da manhã. Estrela da manhã, no caso de Jesus Cristo, Jesus fala assim, como eu recebi a estrela da manhã, né, assim também vão receber, né, aqueles que perseveraram até o fim. Está falando da ressurreição dos mortos, mas Jesus Cristo também é chamado de brilhante estrela da manhã. Quando chama aqui Satanás estrela da manhã, não é porque ele era uma estrela da manhã, aqui é uma zombaria. Aqui Deus está zombando dele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, o filho da alva. Assim, você que se achava a estrela da manhã, você que se achava o filho da alva, né, essa estrela que aparecia, né, então antes do que o sol nascesse. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizes no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Isaías diz que Satanás se ensoberbeceu. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, Isaías compara o rei da Babilônia, né, por trás ali está Satanás, e em Ezequiel nós vamos ver de forma semelhante, né, uma figura ali por trás do rei de Tiro, representando a Satanás também, tá bom? Então, Satanás era um querubim da guarda ungido, vai falar Ezequiel 28:14, perdão, Ezequiel, desculpa, aqui eu falei Ezequiel, mas Ezequiel, desculpa. Satanás se transforma em anjo de luz, assim, aí aqui eu coloco mais algumas coisas. Então, por que que a serpente no jardim do Éden, assim, em lugar nenhum, em Gênesis 3, fala que a serpente era Satanás. Então, como é que nós sabemos que aquela serpente era Satanás ou a personificação, digamos assim, de Satanás? Por causa de outras passagens. Ezequiel 28:13, estavas no Éden, jardim de Deus, falando de Satanás. Isaías 27:1, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Apocalipse 12:9, na visão da mulher do grande dragão. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, juntando algumas passagens da Bíblia, junto com Gênesis 3, nós entendemos, então, que Satanás estava naquela serpente ou era aquela própria serpente, tá bom? Então, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, juntando tudo isso, a gente vê aquilo que Isaías chama. Então, Isaías chama Satanás de dragão, serpente veloz, dragão, né? E aqui é um outro dragão, né? O dragão serpente nosso, tá bom?
e matará o monstro, né, que é o Leviatã, que está no mar. Mas isso aqui é outra coisa. Então, tem outras coisas lindas e maravilhosas, né, no livro de Isaías. Ah, por exemplo, Isaías 40, de 5 a 8, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, Isaías 6 fala assim que a terra já está cheia da glória do Senhor. Mas fala assim, a terra não somente está cheia, Isaías 40 fala que ela vai se manifestar. E a manifestação da glória de Deus, em primeiro lugar, é Jesus, depois somos nós também. Toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Bom, tem muita coisa linda. Eu nem coloquei aqui Deus zombando ali dos idólatras e das imagens de escultura, tá bom? Essa passagem também, Isaías 56, 55, 67, muito conhecida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, isso é para nós também. Isaías 55, de 8 a 11, eu acho lindo, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não os vossos caminhos, os meus caminhos, né? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, tem muita coisa linda. Eu não terminei o material de Isaías porque, sei lá, não cabe, eu não consegui, assim, fechar o material de Isaías porque tem muita coisa linda, muita coisa maravilhosa. Eu encerro aqui, peço perdão que eu passei, mas era só para concluir realmente a aula, porque próxima aula você já tem um outro conteúdo aí com a Daí, né? Se os irmãos quiserem fazer qualquer pergunta, estou aqui à disposição também.